Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússia Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. O presidente da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, foi recebido 2 vezes em 2025 pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. É o que mostra a agenda oficial do Palácio do Planalto. Os encontros ocorreram meses antes do desfile de carnaval, que retratou a vida do presidente Lula na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste ano. Na época, a própria ministra informou que a agremiação preparava uma homenagem. Adversários políticos passaram a explorar a situação para sugerir proximidade entre o governo e a escola de samba. Em razão das controvérsias, Gleisi afirmou nas redes sociais que as acusações representam oportunismo e hipocrisia e negou qualquer interferência do governo no conteúdo do desfile. Os pagamentos acima do teto no judiciário cresceram 43% em um ano e superam 10 bilhões de reais, de acordo com o jornal O Globo. O Supremo Tribunal Federal vai decidir na semana que vem se mantém ou revoga a decisão do ministro Flávio Dino, que restringe as regras sobre o tema. A decisão do magistrado aumenta a pressão sobre o Congresso para que vote uma regulamentação das verbas que inflam os salários no serviço público. Ontem, Dino proibiu a publicação de novas normas ou leis que permitam contra-cheques acima do teto de R$46 mil. E a Ucrânia informou que desmantelou um plano elaborado pela Rússia para assassinar figuras políticas ucranianas. Segundo Kiev, as recompensas chegariam a $100 mil. De acordo com a agência de notícias France Press, 10 pessoas suspeitas de participar do esquema foram presas. O procurador-geral ucraniano afirmou que o grupo atuava como uma rede organizada de assassinatos por encomenda. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, sexta-feira pré-fase decisiva de Campeonato Paulista, né? Ou melhor, os campeonatos estaduais que estão chegando ao fim. Vamos começar com Copa do Brasil. O Velo Clube se classificou à segunda fase da competição ontem à noite. A equipe garantiu vaga após superar o Vasco do Acre por 3-2 na disputa de pênaltis, após empate em 1-1 no tempo regulamentar lá na Arena Acreana. Jean marcou pelos mandantes, enquanto Juan empatou para a equipe paulista. Na próxima fase, o Velo enfrenta o Vila Nova em Rio Claro. Antônio Lupe, semana que vem tem Copa do Brasil para o Bugrão e a preparação ao Viverde. Lupe, bom dia! Bom dia, Carlos Eduardo Freitas, bom dia, ouvinte CBN que acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. Jogo decisivo pro Bugre, quarta-feira, 3:30 da tarde, lá em Castanhal, no Pará. Aliás,
O técnico Matheus Costa segue treinando a equipe, mas ainda tem a dúvida em relação aos jogadores que estarão à disposição. Provavelmente o Donatão tá de volta. Mas o Natan Melo deve ser desfalque. Aliás, daqui a pouco o Natan Melo vai ser o nosso convidado para explicar o que aconteceu com ele ainda do primeiro tempo contra o Palmeiras, lá na Arena Barueri, quando ele deixou a equipe ainda no primeiro tempo. O Guarani está de olho em jogadores para a disputa também da Série C e principalmente em jogadores do Primavera de Indaiatuba. E Matheus Costa ganha força para renovar contrato e ser o treinador da equipe para a sequência de 2026. Boa, Lupe. Acho também uma boa notícia a permanência do Matheus Costa. A continuidade deste projeto. Matheus já está ambientado aí as coisas do Guarani. E a Série 2, o duelo alvinegro da região agita o Paulista. Domingo, às 18 horas, às 6 da noite, o 15 de Piracicaba recebe a Inter de Limeira no Barão da Serra Negra. O clássico vale vaga no G8, hein? O Inhoquim é o 8º colocado com 15 pontos, enquanto a Inter é a 10ª com 13. Previsão de casa cheia lá em Pira. E de São Paulo, Gabriel Dudziak. Tem São Paulo e Red Bull Bragantino, Palmeiras que encara o Capivariano, Santos tem parada difícil em Novo Horizonte e o Corinthians. Corinthians. O time mais copeiro do Brasil foi ontem na Arena da Baixada e venceu o Atlético Paranaense do Dziak. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense na noite de ontem, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 1-0 fora de casa veio com um gol de Rodrigo Garro minutos depois de o Furacão desperdiçar um pênalti. Hoje o São Paulo deve definir se Bobadilha iniciará o confronto contra o Bragantino pelas quartas de final do Paulistão no sábado, enquanto o Palmeiras provavelmente deixará Arias no banco para o duelo com o Capivariano também no sábado pelo estadual. Já o Santos sofreu um novo transfer ban e por isso não conseguiu registrar o volante Oliva, que acaba de ser contratado. Esse tal de transfer ban, hein? Meu Deus do céu. Série A3, 8ª rodada da competição. O Rio Branco recebe o Catanduva amanhã no Décio Vita em Americana, às 3 da tarde. Mais tarde, um pouquinho, às 18, União Barbarense enfrenta o 15 de Jaú no estádio Antônio Lins Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste. No domingo, às 10 da manhã, duelo de opostos. A Portuguesa Santista, que é a líder, recebe o Itapirense no estádio Eurico Mursa. O time de Itapira é o lanterna da Série A3. Lupe, a macaca, hein? Alguma movimentação nesta semana, Antônio Lupe? Macaca que tá querendo definir logo o nome do novo treinador para substituir Marcelo Fernandes, que aliás concedeu uma entrevista exclusiva aqui para a CBN, pro GE, pro Globo Esporte. Daqui a pouco nós vamos ouvir os motivos que levaram o técnico a deixar o comando da Ponte Preta e claro que ele vai demonstrar toda a gratidão, até porque ele colocou o nome na história da Ponte Preta ao ser o treinador que conquistou o primeiro título nacional da Macaca. Além disso, a Ponte também busca reforços. Já tem o William Potker, que já chegou em Campinas e vai ser apresentado hoje lá no estádio Moisés Lucarelli. O Bruxo tá de volta. Outros jogadores também estão na mira do departamento de futebol do clube. Olha a Macaca se movimentando para que tenha aí um 2026, um restante de 2026 bem diferente deste início que foi tenebroso. E o tênis, hein? João Fonseca está eliminado da chave de simples no Rio Open. Ontem à noite, em jogo atrasado por causa da chuva, o brasileiro perdeu de virada para o peruano Ignacio Buzzi. O bom peruano. A partida das oitavas de final teve placar de 2-7-1, com parciais de 5-7, 6-3 e 6-4 em 2 horas e 26 minutos de partida. E direto do Principado de Itu, a terra do ituano que manda na Série A2, lá está Fábio Chaib. Bom dia, Fabião, boa sexta-feira. E o rubro-negro, hein? O que está acontecendo com a constelação flamenguista, meu caro Fabião?
Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Ontem, jogando na Argentina pela primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, o Flamengo mais uma vez mostrou pouca intensidade e acabou perdendo por 1-0 para o Lanús. Poderia ter sido mais, o Lanús teve 2 gols anulados por impedimento e o Flamengo agora tenta esse título no Maracanã na próxima semana, na próxima quinta-feira, quando tem que vencer por 2 gols de diferença para conquistar o troféu. Se o Flamengo vencer por 1 gol, a decisão vai para as penalidades, empate dá o título ao Lanús. O Flamengo, que antes da decisão encara o Madureira no próximo domingo pela semifinal do Campeonato Carioca. Boa, Fábio Chaib. Você, claro, pode participar do CBN Esportes através do Zap 991869070, 991869070. O comando da nave é dele, Valmir Bortoleto. Olha, os motores estão se aquecendo aí pra Fórmula 1. Gabrielzinho Bortoleto, filho do Valmir, vai fazer bonito, eu tenho certeza. E no comando do streaming, ela, brava, porém competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Tennessee Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas na Harley Davidson Tennessee. É hora de sair de Harley Zero com condições especiais pensadas para você. Modelos com taxas a partir de 0, bônus exclusivo e supervalorização do seu usado. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Tennessee. Acesse tennesseehd.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. 2026 chegou e o Giovanetti já prepara mais um jantar especial para celebrar a estação. No dia 20 de março, o Gil Cambuí convida você para o 6º jantar Giovanetti Sabores de Outono. Uma experiência gastronômica com um menu especial, uma deliciosa mesa de queijos e frios, bons vinhos e encontros que ficam na memória. As vagas são limitadas. Garanta seu ingresso e viva essa noite especial. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. 11h15, Mário Quintino, sexta-feira, pós-carnaval e as estradas, hein? As ruas, as avenidas de Campinas e região. Marinho, bom dia. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu reforço uma informação que a gente vem trazendo desde manhã de um bloqueio que está acontecendo na região do Bosque, aqui em Campinas, na rua Maria das Dores, Souza Coelho Barros. Esse bloqueio por conta de obras ali da reconstrução da galeria de água pluvial. Por isso, atenção para você que vai acessar ali a região do Bosque. Dá para seguir pela General Marcondes Salgado e também pela rua Pedro Álvares Cabral. Apesar desse bloqueio, nosso ouvinte encontra boas condições lá pela região e esse bloqueio na Maria das Dores deve seguir até a próxima quarta-feira. A gente vai seguir também acompanhando e trazendo aí as atualizações. Na Norte e Sul, a movimentação é maior na chegada já para o Laurão, para quem vai em direção da Princesa do Oeste e no sentido contrário, em direção do Taquaral, principalmente nas proximidades da Orozimbo Maia, região já da Chácara da Barra. O nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade e depois melhoram ali as condições. Na Brasil tem uma obra acontecendo para quem vai em direção da Teodoreto e trânsito bastante intenso da Orozimbo Maia até a chegada para Barão de Itapura. Atenção também já nas proximidades do Balão do Timbó, pouco mais à frente, para quem segue em direção da Teodoreto. Carlão. Boa, Marinho, 11h16. A Dili Exchange já começou. Garanta seu Dili X5 com versões a partir de R$195.800 e Wallbox grátis. Sua chance de mudar é agora. Acesse dilibrasil.com.br. Embalado após 2 vitórias seguidas, o Vôlei Renata tem um confronto direto na próxima rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O time de Campinas enfrenta o Minas neste sábado, dia 21, às 9:30 no ginásio do Taquaral. E aqui na CBN você fica por dentro de todas as informações da
da equipe campineira. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na temporada 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. Ano novo com preço velho é na Fiat Valverde. Últimas unidades do Pulse Drive 1.3 MT, 98.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras, 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 3772-2000. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. CBN Esportes Campinas. e 18, Antônio Lupe. Vamos dar um rolê com a rapaziada no Zap, o 99186-9070, Lupe. Você gosta do WhatsApp, né, Carlos? Ah, aquela resenha com a galera. Então vamos lá. O pessoal mandando mensagem, participando do CBN Esportes através aqui do nosso contato direto, que é o WhatsApp. Número, por favor, repita. 99186-9070. Mais uma vez, o Guarani vai jogar fora a oportunidade de ter tempo para um novo técnico trabalhar. Vai jogar fora 40 dias para depois ver que não deu certo. Essa é a opinião do Éder. Éder, final do telefone 9502. Na opinião do Éder, ele gostaria da troca do comando técnico, mas o Éder, 40 dias... não serão 40 dias para a Série C, tudo bem, mas tem esse jogo Copa contra o Castanhal, e se passar, a terceira fase já é logo em breve aí, tá? Mês de março, início de março, então assim, tem 40 dias para a Série C, mas se der tudo certo em Copa do Brasil, aí esse calendário... Dia 11 e 12 de março. Aí, ó, 11 e 12 de março. Então você sabe, um pouquinho mais curto. O Éder tocou no assunto. A gente sabe que o Matheus não tem tanto prestígio perante a torcida bugrina e talvez também dentro dos bastidores, né? No CA. Dentro dos bastidores é bom, né? No CA bugrino. Mas eu acho que a diretoria vai tirar, e eu digo isso infelizmente, vai tirar como base esse jogo contra o Castanhal. Eu acho que se der errado, não sei se o Matheus permanece, até porque aí vence o contrato, né? Aí termina o contrato. O contrato é até o fim do mês que vem, né? Porque não sabia, né? Até quando o Guarani... Agora, eu acho que se o Guarani passar sem grandes dificuldades, aí eu acho que o Matheus toca o trabalho. Eu sou sempre a favor da permanência. É claro que em alguns casos a situação fica insustentável. Mas o Matheus já está aí há algum tempo, todo esse projeto ele fez parte, ele capitaneou, ele ajudou também na contratação. Eu acho que a troca de treinador, e eu acompanho muito entrevistas de jogadores, ela nunca é boa para o jogador. É claro que aquele cara que está no banco de reservas, tal, ele vai ganhar uma motivação, mas no processo não é legal. Eu sou favorável à permanência, entendendo que o Matheus Costa não tem assim tanta aceitação, principalmente na torcida do Guarani. Até se quem quiser participar, torcedor do Guarani, só pra gente ter um termômetro aqui, ó, 99186-9070, 99186-9070, se você é a favor ou contra o trabalho desenvolvido até agora pelo técnico Matheus Costa, até pra gente ter um termômetro, vamos nessa? Isso aí, boa, gostei. Tá bom, beleza. Boa. Então 99186-9070, torcedor do Guarani, pode ficar à vontade, se quiser ser bem curtinho, fala assim, ó, quero a continuidade. Não quero. Melhor ainda. Quero que troca. Beleza. Só não manda áudio porque agora é muito curto, né, o programa, então o áudio vai ficar meio apertado. Mas manda texto, pode ficar à vontade, tá bom? Torcedor do Alviverde. Aliás, o técnico Matheus Costa, Carlão, na coletiva depois da partida contra o Palmeiras, ele fez uma defesa ali, né? Ele colocou os números na mesa, falou de aproveitamento e tudo mais. Ou seja, ele quis dar uma valorizada no trabalho dele. Sim. E questionei a respeito da temporada passada. Ele não gostou dessa pergunta pós-jogo contra o Primavera, porque ele disse que naquele momento já a temporada 2025 estava no passado.
mas é claro que ela ainda pega. E ele disse que o trabalho do ano passado ele foi bem feito porque ele chegou com o Guarani numa situação desesperadora, podendo ficar fora da fase de classificação e correndo risco de rebaixamento, conquistou a vaga para a próxima fase, só que aí ele acabou perdendo os 2 derbys. E ele acha que isso pesou mais do que o não acesso. Porém, Lupe, eu vou fazer aqui uma defesa sua. Naquela entrevista que nós fizemos com o Matheus dentro do Brinco de Ouro, nós falávamos, a torcida do Guarani é muito exigente. No primeiro tropeço de 2026, o 2025 viria, e o Matheus era sabedor disso. Sim. Ele falou sobre isso, que ele entendia que isso poderia acontecer, como aconteceu. E eu acho também, Lupe, é que o Guarani ganhou e fez a festa, mas eu acho que se o Guarani não vence a Ponte, ou não vencesse a Ponte no derby do Paulista, até pela situação da Ponte, eu acho que impactaria na situação do Matheus. Não pelo trabalho, não pela campanha, mas pelo duelo. Sim. Pela dificuldade de vencer a Ponte. Mas tudo deu certo pro Guarani, o Guarani venceu, infelizmente não seguiu na competição, mas eu não sou favorável não. Hoje eu não sou favorável ao desligamento do Matheus. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Como que a CBF permite jogos na Arena do Atlético? Misericórdia. Gramado. Wagner de Hortolândia. Cara, é algo que precisa ser revisto, porque se fosse um clube, qualquer outro clube, vamos pegar de novo o Mirassol como exemplo. A CBF não permitiria jogos na casa do Mirassol também com gramado como está o gramado da Arena da Baixada lá em Curitiba. Tá bom? Vai trocar o gramado. Tá parecendo um gramado de pasto, pelada que a galera joga aqui, pô. Sintético. Então, tô falando. E fecha o teto, hein? Não é a chuva, foi não. Igual o PVC falou ontem. Agora no Brasil nós temos 4 gramados. O sintético bom, o sintético ruim, o natural bom e o natural ruim. E o gramado ontem prejudicou o Atlético Paranaense, porque o atacante, o Viveiros, recebeu uma bola, ele escorregou dentro da pequena área e poderia ter terminado em gol a jogada. Só que ele escorregou, ele ainda olhou pro gramado, aquela lama na borracha. Senhora. Desesperadora. Deixa eu ver aqui mais um. Ivanei, tá aqui, ó. Carlão acompanha uma Ponte Preta há 35 anos. E nesse longo tempo, nunca vi a Ponte com um patrocinador de peso. Considero a Ponte como um clube de tradição, história e com torcida apaixonada. O que falta para atrair parceiros financeiros? É o Ney do Jardim Nobre Europa falando a pergunta para você, mas teve a Caixa, né? Teve a Caixa, nos anos 90 teve a Bendix, que era uma empresa muito forte aqui em Campinas e região. Ela teve patrocinadores fortes, sim, mas aí eu estou com você, precisa, né, de uma remodelada. Próprio Ricardo, né? Doutor Ricardo, que falou conosco aqui na CBN, é um cara que tem uma visão, gostei da fala do Dr. Ricardo, que é o responsável agora pelo marketing, pela comunicação da Ponte. A gente espera que a fala dele, né, na teoria tudo muito legal e que na prática se confirme que a Ponte possa aí ter um patrocinador master importante. O nosso torcedor de cadeira cativa aqui do CBN Esportes, o Rodrigo Pupo, seu vizinho, nosso vizinho, né? Parece que o Santos vai sofrer mais do que o previsto este ano. Para desespero do nosso amigo Mário Quintino. E o Flamengo, hein? Será que o gás acabou? E para finalizar, o Felipe Luiz foi de uma infelicidade imensa quando disse que o episódio de racismo contra o Vini Júnior é um caso isolado. Deveria ter explicado por que o seu time vem jogando mal. Abraços a todos. Cara, essa do Vinícius eu vi, eu li as declarações do Felipe. Outra coisa que eu acho que o Felipe deve ter ponderado, ele estava na Argentina, não sei se ele quis, mas eu acho que faltou também. Eu tô com o Rodrigo, eu acho que faltou um pouco mais precisava ser mais taxativo na situação. Mas na parte técnica, não sei, Fábio Charb, se tem eu acho que o fato do Flamengo ter entrado de férias mais tarde, envolvido no Mundial, e a situação física do time, tiveram que voltar um pouco mais cedo por causa que senão o Flamengo seria rebaixado no Campeonato Carioca. Eu acho que tem uma certa influência. Porém, a maneira como o Flamengo está jogando, não competindo, isso tem me incomodado. Eu assisti o jogo contra o São Paulo na estreia do Brasileirão, foi muito mal.
né? Vencia o jogo até com relativa tranquilidade, mas aquele Flamengo blasé voltou à cena e perdeu o jogo. E ontem também acompanhei um Flamengo que tinha até o comando do jogo diante do Lanús, mas depois abaixou um pouquinho e o time argentino acabou fazendo o gol. E outra, você citou bem, Fabião, 3 gols o Flamengo tomou, 1 valeu e 2 que não valeram. Então fica o sinal de alerta, o Flamengo não começa bem essa temporada, hein, Fábio Scheibe? O futebol moderno pede muita intensidade, algo que não está acontecendo com o Flamengo, né? O Flamengo tá com pouca intensidade, parece que tem aquele pensamento que vai decidir na hora que quiser os jogos, né? Com muitos craques também, muitos jogadores muito renomados. Foi assim ano passado, quando conquistou os títulos também, principalmente pelo seu elenco, mas esse ano não está mostrando a intensidade. Não resta ter apenas qualidade, né? Tem que ter muita força física também. O Flamengo está sendo superado pelos adversários, mais uma derrota que complica. Eu acho que o Flamengo ainda vai vencer a Recopa, vai vencer o Lanús no Maracanã, mas vai ser complicado vencer essa partida. O Flamengo tem que mostrar essa atitude realmente, intensidade. Isso conta bastante, né? O pouco tempo de férias, mas o campeonato tá aí, a temporada tá aí. O Flamengo tem que se organizar, né? O pessoal tá participando aqui sobre o Matheus Costa, muita mensagem. Deixa eu pegar o nome dele aqui, mandou áudio. O Amon Trevisan mandou mensagem aqui pra gente, ele mandou um áudio. Mas ouvi aqui, ele falou que sobre a permanência do Matheus, o Guarani tá complicado, porque ele precisaria pelo menos mudar um pouco do sistema tático. O Guarani não tem lateral e ele fica insistindo no 4-3-3. Poderia dar uma substituída no sistema, colocar um 3-5-2, colocando mais meio campo, não necessariamente dependendo de lateral, que a gente não tem. Lateral de ofício, entendeu? Então, sei lá, se ele abrir um pouco a mente, beleza. Se ele continuar no mesmo sistema, eu sou favorável à troca. Grande Amon que mandou mensagem. Mais um aqui. Bom dia. Por falta de opção no mercado, é melhor ele continuar. O trabalho não é tão ruim assim. Valdir Félix, de Cosmópolis. Mais um aqui. Bom dia. Matheus tem que continuar. Qualquer mudança que houver, o Guarani vai continuar na C. É o Tocão que mandou mensagem aqui pra gente. Grande Tocão. O técnico Matheus Costa não vai tirar o Bugre da Série C. Já é uma opinião contrária. Galera. É o João, final do telefone 0686, que mandou mensagem. O Gerson mandou mensagem para ele ficar. Gerson, obrigado, Gerson, pela mensagem. Boa tarde, Carlão de Freitas, o comunicador do Sorriso Fácil. Opa. De frente ou de costas, sou favorável à permanência do Matheus. Quem mandou mensagem aqui? É o Jaime, Jaiminho. Grande Jaime. Tá sumido, hein, Jaime? Mandou mensagem. Pessoal, acho o Matheus fraco, tem um elenco bom e sofremos em todos os jogos, é medroso. Lino, do Jardim Florense, final do telefone 9569, obrigado à participação do Lino. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Lino, jogou no Palmeiras, Lino. Será que é volante? Ele? Eu acho que não é. As metas 25-26 não foram cumpridas, precisa mudar o sistema de jogo, precisa trocar. É o Carlos Queiroz que mandou mensagem. Carlão Queiroz, será que é o Carlão Queiroz que trabalhou no Guarani? É ele mesmo, grande Carlão. Então Carlão, ele é favorável à troca, precisa trocar. Vamos ver aqui, mais um. Bom dia. Acho que vai terminar a mensagem. Aqui, Lili. Quem vai ser campeão paulista? Lili. Eu acho. Lupe, quem vai ser campeão paulista? O Lili. Eu acho que vai ser o Lili. Lili. Mandou aqui Lili, Lili. Acho que mandou errado a mensagem. Cara, eu acho que vai ser o. Eu acho que vai ser o Palmeiras. Eu acho que vai ser o Corinthians. E você, Fábio Scheibe? Achar uma coisa, né? E querer é outra também, mas os dois caminhos estão se convergindo ali na frente. Acho que vai ser Palmeiras. Só pra também fechar. Acho que é Verdão. Bom dia, temos que ter um pouco mais de tolerância com o treinador do Guarani. Muitos jogos perdidos foram por falhas individuais e expulsões. E nenhum time venceu 4 seguidas no Paulistão, como seria se tivesse vencido o Botafogo. O que quebrou foi o Botafogo. Professor Amaro. O Amaro é a favor, então, da permanência. O termômetro tá legal, cara. Pelo menos gostoso, os bugrinos ouvintes aqui da CBN estão aí aprovando a permanência do Matheus, até contrariando, né? Porque a gente vai muito por rede social e ali a cornetagem é grande em cima do Matheus. E antes desse último giro, o professor Gustavo Alves da Unicamp, grande abraço Gustavo. ao Fábio Scheibe, conheci ele no jogo do Ituano essa semana. Olha lá. Exatamente, um grande abraço pro professor Gustavo Alves também, é nosso companheiro, trabalha numa emissora local aqui de Itu também, tava fazendo o jogo do Ituano lá, Ituano e Água Santa, e ele gosta bastante de polêmica com o Carlão, principalmente sobre o número de estrangeiros, viu, Carlão? Ideia dos estrangeiros. Cara,
E isso já fizemos um debate aqui na redação, porque o Dorival Júnior, ele entrou nessa seara, Antônio Lupe. Ontem também. Grande abraço do Gustavo Alves. A gente já vai pro Repórter CBN, né? Tem mais um. É só, eu não sei se o pessoal vai me entender. Quando eu faço essa crítica, pelo amor de Deus, gente, não é xenofobia, não. Estou falando, isso é uma crítica esportiva. Eu não sou contra o estrangeiro. Pô, o nosso melhor camisa 10 do Brasil é uruguaio, pô. A Arrascaeta joga muita bola. Mas eu sou favorável a uma diminuição do número. Eu acho que poderia ter um limite, por exemplo, 5, 6, ok. Agora, cara, o Atlético tem quantos? Acho que o máximo é 9, né, Fábio Scheib? Se não me engano. 9, exatamente. Cara, 9 relacionados por jogo, 9 né? relacionados. Mas o time pode ter quanto ele quiser. É muita coisa. Eu acho que além de descaracterizar, eu acho que impacta, sim, na revelação de novos talentos. Porque ao invés de você apostar na base, você vai lá na Argentina, pega um meinha bom de bola e traz aqui pro Brasil. E você acaba atrapalhando aí o crescimento, o surgimento de jovens da base. O Flamengo no Carnaval não anunciou uma contratação de um jogador que é uma das promessas do futebol argentino, que era do River Plate, trouxe pro Sub-20. Então. Ou seja, já tira o espaço de um menino e não que sei, poderia... cara, isso impacta na nossa seleção. Mas isso é um debate muito amplo, não é agora que a gente vai Precisaríamos de pelo menos 4 horas e meia. Com certeza. 11h33, nós vamos para o Repórter CBN. Na volta, tudo sobre os grandes da capital e também os nossos filhos, Guarani Ponte Preta. Repórter CBN. Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Chega a 14 o número de presos pela Polícia Civil do Amazonas numa operação contra um esquema ligado ao Comando Vermelho. Segundo as apurações, havia um núcleo da facção voltado ao tráfico de drogas, com acesso aos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Entre os alvos da ação está Anabela Cardoso Freitas, integrante da Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus e ex-chefe de gabinete do prefeito Davi Almeida, que não é investigado. Segundo a polícia, a organização criminosa movimentou cerca de 70 milhões de reais desde 2018 por meio de empresas de fachada que compravam entorpecentes na Colômbia. A operação também é realizada no Ceará, em Minas Gerais, no Piauí e no Maranhão. O terrorista Hamas afirmou que qualquer acordo ou processo político relativo a Gaza deve começar com a interrupção total da agressão israelense. A facção se manifestou um dia depois de o presidente Donald Trump inaugurar o Conselho da Paz. Segundo o líder americano, a iniciativa tem o objetivo de reconstruir o território palestino. Ele anunciou uma ajuda de 7 bilhões de dólares. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu voltou a defender que a reconstrução de Gaza comece apenas após o desarmamento do Hamas. Israel é um dos países integrantes do Conselho. O atacante Neymar dos Santos admitiu a possibilidade de se aposentar depois do fim do vínculo com o clube paulista. O contrato se encerra em dezembro. Em entrevista à Cazé TV, ele destacou, no entanto, que está vivendo um dia de cada vez. E 3 jogos movimentam hoje a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Entram em campo o Grêmio e Palmeiras às 7 da noite, Flamengo e Bragantino às 9 e Corinthians e Fluminense às 9h30. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas. Eu sou Felipe Pereira. Você para conhecer a nova loja Germânica Volkswagen neste sábado a partir das 9 da manhã. Avenida Prefeito Luiz Latorre 5500, Vila das Hortênsias, Jundiaí, São Paulo. Aproveite condições especiais e ótimas oportunidades. CBN e Germânica Volkswagen Jundiaí juntas, acelerando bons negócios. Oferecimento: a tradição de 55 anos do Grupo Germânica, agora também em Jundiaí. Visite nossa loja, Avenida Prefeito Luiz Latorre 5500, Jundiaí, São Paulo. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h37, vamos para São Paulo. Gabriel Dudziak traz aí a preparação dos grandes clubes da capital, e ontem tivemos jogo da segunda rodada do Brasileirão, em que o Corinthians foi a Curitiba e venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Corinthians entrou em campo na noite desta quinta-feira para enfrentar o Atlético Paranaense em jogo atrasado da segunda rodada do Brasileirão. Fora de casa, o alvinegro sofreu desde os primeiros minutos com a pressão da equipe da casa, que buscava o tempo todo o atacante Viveiros para tentar abrir o placar. Foi o colombiano, inclusive, que sofreu pênalti aos 12 minutos de jogo. Na cobrança, porém, Julimar desperdiçou. Logo depois, o Corinthians aproveitou sobra na entrada da área e fez 1-0 com Garro. Daí em diante foi um jogo com um cenário só. O Atlético atacava e os paulistas se defendiam da forma como conseguiam. Foi assim por mais 85 minutos devido a longos acréscimos, mas o Corinthians saiu vitorioso no final, algo reconhecido pelo técnico Dorival Júnior. E sabemos que mesmo numa noite em que as coisas talvez não tenham acontecido como nós gostaríamos, eu acho que a equipe foi vibrante, foi valente, foi em busca do resultado, enfrentou uma situação muito complicada dentro da partida e eu acredito que tenha sido um resultado muito importante. Amanhã, São Paulo e Palmeiras entram em campo pelas quartas de final do Paulista. Às 6:30 o tricolor joga contra o Bragantino no interior do estado. E há dúvidas sobre a presença do volante Bobadilha na equipe. O paraguaio ficou fora do último jogo por lesão e, se não tiver condições ideais, será substituído de novo por Pablo Maia. Já o Alviverde enfrentará o Capivariano na Arena Barueri às 8:30 e terá os retornos dos atletas que foram poupados diante do Guarani no domingo passado. A tendência é de que a equipe seja a mesma que emendou 3 vitórias no Brasileirão. Já o colombiano John Arias deve ficar no banco. No domingo, o Santos vai encarar o Novo Horizontino no interior, provavelmente com Gabriel Barbosa e Neymar juntos no comando de ataque. Nesta quinta, porém, o Peixe recebeu um novo transfer ban por causa de dívidas envolvendo a contratação do zagueiro João Basso. Desta maneira, o recém-contratado volante Oliva segue sem poder ser inscrito pelo clube. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel Dudziak. Tem pergunta aí, Pergunta Lupe? pra você, Carlão, do nosso ouvinte, o Regis, final do telefone 9985. Carlão, bom dia. Bom dia. Quero ouvir o seu comentário. Vai. O Corinthians do Dorival está longe da dupla rica Palmeiras e Flamengo. Sim. Mas hoje está muito difícil ganhar desse Corinthians do Dorival. Arrumou a defesa, o time incorporou, não treme em decisão. Cara, vai surpreender esse ano. O que você, Carlão, acha? Cara, eu tô com você. Eu acho que pra Campeonato Brasileiro é um pouco mais difícil. Haja vista, o Corinthians perdeu o Yuri Alberto e encontra dificuldades na reposição. Ontem jogou com o Vitinho não foi tão bem. Tem ainda o Guinegão e o Pedro Raul, né? Como substitutos, características diferentes, mas que podem jogar ali como camisa 9. Eu acho que pra jogo de Copa, sincero, hoje o Corinthians ele é mais, não tô falando o melhor time, ele é mais copeiro que Palmeiras e Flamengo. É o time chato. Hoje eu cheguei na redação, fui dar bom dia pro nosso estagiário Daniel, corintiano de Chato, 4 costados. Eu Não, falei, se ele começar com aquelas coisas, aí eu falei, ele Dani, é gente boa, mas se ele começar com um trocadilho, aí cara, mas eu falei, Dani, o Corinthians é o time mais insuportável do Brasil. Verdade. Insuportável no melhor dos sentidos. Cara, o Gustavo Henrique é muito chato, o Mateuzinho é muito chato, o Hugo é muito chato. O Memphis é chato. O Memphis é pra chato, caramba. mas todos assim, o chato no bom sentido, o chato copeiro, o cara que nem o jogo ontem se desenhou para um jogo de Copa. E aí o Corinthians nada de braçada. E tem outro detalhe, ele tem sorte de time copeiro, Então, porque se o Gilmar faz aquele gol de pênalti, a história do jogo teve poderia o ser pênalti. Então o Corinthians, quando o jogo se transforma num jogo de Copa, um jogo mais físico, um jogo de contato, o Corinthians leva vantagem por ser um time provocador, um time que no mental ele acaba vencendo os adversários, é um time guerreiro, é um time que briga. Ei, Daniel, hein? Pena para o corintiano que o elenco não é tão forte como o do Flamengo e como o do Palmeiras, mas tem condições sim de faturar títulos neste ano, como já faturou o da Supercopa. Fábio Scheib, Corinthians é chato, hein, cara? Pelo amor de Deus. Ontem foi uma partida que o Atlético Paranaense foi para cima do Corinthians, mas o Corinthians conseguiu se segurar. Então, não fez um bom jogo, mas como você disse, muita garra, né? Que é a marca do Corinthians. O Corinthians marcando um golaço com o Garro na primeira etapa, conseguiu segurar o resultado, que é importantíssimo, né? O Corinthians vai para 6 pontos agora no Brasileiro e foca nessa partida de domingo contra a Portuguesa no Canindé. Meio a meio o Canindé, viu, Carlão? 7 mil ingressos para a Portuguesa, 7 mil ingressos para o Corinthians. A gente sabe que os corintianos também, às vezes, até acabam comprando mais, né? Porque é muita gente. O Corinthians vai sentir em casa também no Canindé um bom jogo. O Corinthians tem que passar, né? Porque Paulistão também é uma das
preferências aí do Corinthians no campeonato, nessa temporada. Fabião, dos 3 aí, Palmeiras e Capivariano, Santos e Novo Horizonte, parada dura, São Paulo e Bragantino, duelo de Série A de Brasileiro. Qual a sua análise sobre esses 3 duelos aí? A gente não pode ser hipócrita de falar que o Palmeiras não é melhor condicionado, melhor estruturado que o Capivariano, né? O Capivariano acabou passando também nos segundos finais aí também, faz uma boa campanha, na campanha de Série A1, que subiu esse ano da Série A2 para a Série A1, já chegou muito longe, mas é difícil pensar que o Capivariano vai aprontar para cima do Palmeiras. Pode acontecer, né? Jogo de 90 minutos, mas o Palmeiras tem totais condições e é o grande favorito para passar nesse duelo. Já no duelo de Santos e Novo Horizontino e Santos, e Bragantino e São Paulo, os dois eu creio que o fator casa pode interferir bastante, mesmo achando que São Paulo e o Santos são melhores até, o Santos até com mais empolgado agora, depois da goleada sobre o Velo Clube, mas o fator casa pode ser preponderante aí para os times do interior conquistarem essa classificação. A gente vai esperar um bom jogo, com certeza, jogo equilibrado esses 2 duelos. Eu acho que o Santos e o São Paulo vão encontrar dificuldades, o Palmeiras tem um pouco mais de uma situação mais confortável contra o Capivariano, mas... Nível de dificuldade, na minha opinião. Vai. Top 1, Santos contra o Novo Horizontino. Difícil, concordo. Primeiro. Segundo, São Paulo contra o Bragantino. O Bragantino não perdeu ainda jogando em casa nessa temporada, só que o São Paulo vem de 6 jogos de invencibilidade. Então, São Paulo, pra mim, é o segundo que tem o duelo mais difícil. Jogo legal. Jogo bom. Terceiro, Corinthians e Portuguesa. Corinthians... no Canindé, chato. Mesmo meio a meio. E o Palmeiras, nesse ranking de mais tem dificuldade, tem mais possibilidade. Só que a gente tá falando de um Capivariano que tem um conjunto muito forte, uma base da Série A2, mas Série A2 não aguenta a Série A1. O Capivariano provou o contrário. Classificou. Deu certo. Mas assim, Palmeiras é favorito. Favorito. E tem o John Marius no banco, né? Tem outra coisa. John Marius. Que o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque o Capivariano ele vai como um franco atirador. O Capivariano vai desfrutar deste jogo. O próprio técnico Hélio Cizenando tem falado isso, do Capivariano curtir o jogo, um jogo importante para o Capivariano, para a história do Capivariano, que tem feito bonito neste Campeonato Paulista. Importante para o Hélio Cizenando, vai duelar com o Abel Ferreira e é um treinador muito competente e tem mostrado isso nas últimas temporadas à frente do time de Capivari. Então é um jogo em que o Palmeiras, eu acho até amplamente favorito, mas que o fato do Capivariano chegar muito leve para desfrutar, para se divertir nesse jogo, de repente pode complicar as coisas pro Verdão, mas a gente sabe, né, da maneira como o Palmeiras compete e não dá brecha pra zebra. Contra o Palmeiras não tem essa de zebra, pode acontecer, mas dificilmente acontece e amanhã este duelo lá na Arena Barueri, que está maravilhosa, seu Fábio Scheibe. Tia Leila Pereira tá fazendo um trabalho lindo lá, né, Antônio Lupe? Desfrutamos da arena. Ficamos uma tarde inteira lá. O problema é que precisa rever o preço do estacionamento e o preço da pipoca. Pagamos você 20 cobrar conto lá. R$20 num saquinho de pipoca. Num Salgado. saquinho não, vai. Num sacão de pipoca. Mas, cara, com R$20 você vai no mercado, você compra todas as pipocas do mercado. Estacionamento, Todas. 150 conto? 150 com o nome na ficha, 75, né? Com o nome na lista, na lista dos credenciados de imprensa, mas 150 reais pra parar no estacionamento. Cara, é muito caro, velho. Muito caro. Pelo amor de Deus. Agora, a pipoca, R$20. E a quantidade de sal que é colocada na pipoca. Meu amigo, o senhor que está em contato com Leila Pereira. Uma mensagem pra ela. O cara que é hipertenso, sal, né? pô. Que não pode comer Fala muito pra sal. tirar o se sal. Se ele dá uma mãozada na sacola. Um abraço pro Gaiteiro. Se é um jogo nervoso ainda. Se é um Palmeiras e Corinthians, hein, o cara lá aí torcendo, Fábio Scheibe, com aquela pipoca, não vai dar. Então o senhor pode mandar esse recado pra Leila Pereira, mande esse corte pra ela, né, que o senhor tem uma boa relação com a diretoria do Palmeiras. Meu amigo, a boca salgou do primeiro ao último minuto. O que eu tomei de água, parecia um camelo bebendo água. Eu olhava pra cabine, Carlão, desesperado em busca de uma garrafa d'água. Ai, gente, bebendo água da torneira do banheiro, chegou um momento. Ó, você tá preparado? Porque o Léo do Centro, críticas... ele tá falando que você tá sendo... Ele tá cometendo xenofobia, sim, senhor. Isso é o campo esportivo. Não, gente. é porque, vamos à mensagem do Léo do Centro. Aquela mensagem envolvendo estrangeiros. Ele disse assim, midiático, Carlão. Fala, xenofobia, sim, senhor. Claro que não vai aceitar pelo motivo que tu alega. Sim. Nenhum estrangeiro tira o espaço de jovem da base no profissional.
Se este jovem é bom mesmo. Devemos lamentar apenas a carência no Brasil de jovens promissores no futebol. Na Copa São Paulo, quantos jovens bons aparecem? No máximo 3. É a opinião do Léo do Centro. Aí eu só vou entrar. Esse é o problema da Copa São Paulo. Copa São Paulo... Não, revela ninguém. Revela ninguém. ninguém. Aí eu concordo. Como é que você vai buscar um talento jogando 11 horas da manhã no sol lá em Assis? Mas eu acho, não é xenofobia, eu só acho que essa é a opinião do Léo do Centro. O número de estrangeiros é um número muito alto e eu acho que isso pode impactar diretamente na nossa seleção brasileira. Estou muito preocupado com isso e pego como exemplo o futebol inglês e o futebol italiano, que escancarou agora, né? Aliás, há muito tempo e são seleções tradicionais e que não tem sequer participado de Copa. A Itália, né? A Inglaterra participa, mas sem muito sucesso. Mas, Leozinho, isso é um debate muito amplo, cara. Eu preciso de muito tempo para me defender e explanar a minha opinião, assim como você e também quem não concorda, mas tranquilo, tá aqui, vamos bater essa resenha, sim. Rapaz, a gente tá reclamando do preço da pipoca na Arena Barueri, mas o Ortiz mandou aqui... Bom dia, vintão é caro? Isso aqui é o quê? Depois que trouxe o tema, eles abaixaram o preço. A pipoca, rapaz, no bar do Bugre, a pipoca custa, a pipoca grande, louco. Cinema. Rapaz, 50 conto a pipoca? Louco. Caro, hein? Gente, que pipoca que vem ouro dentro? Que isso. Pode abaixar. Eu não sabia dessa não, Ortiz. Do pastel do brinco a preços populares. Nossa, mas 30, olha, se com R$20 você vai no mercado e compra todas as pipocas, com 55 você compra a fábrica de pipoca inteira. Não é possível, pode abaixar, não tem jeito, não tem cabimento. Os caras perderam a noção, cara. Ô, Lupicino, 11h48, né, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, aí na volta a gente já emenda Guarani, que tem Copa do Brasil, Macaca, que está no mercado aí se preparando para a Série B. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro. Você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos aos resultados. Ontem nós tivemos Superliga Feminina, 18ª rodada, e o Minas venceu o Maringá por 3-7-1. A gente comentou, né, Valmir, que o Minas era o favorito, né? E o favoritismo foi confirmado dentro de quadra, vitória do Minas. Hoje, mais 3 jogos, Barueri e Fluminense, Sorocaba e Tijuca, Mackenzie contra Praia Clube. Já pela Superliga Masculina, amanhã, sabadão, tem a 18ª rodada. 3 jogos, Cruzeiro e São José, Praia Clube e Suzano. E o Vôlei Renata, às 9h30 da noite, no ginásio do Taquaral, enfrenta o Minas. A Páscoa já começou no Iga Atacado com variedade e economia de verdade. Arroz Camil tipo 5 quilos, R$17,98. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$4,98. Bebida láctea Vigor sabores 510 gramas, R$5,69. Empanado Euroguetes tradicional congelado 900 gramas, R$18,98. Corra, ofertas válidas até 23 de fevereiro. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Tennessee Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas na Harley Davidson Tennessee. É hora de sair de Harley Zero com condições especiais pensadas para você. Modelos com taxas a partir de 0, bônus exclusivo e supervalorização do seu usado. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Tennessee. Acesse tennessehd.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. (11h51), Lupe, emenda este Guarani, que agora é Copa do Brasil. E a gente sentiu aqui no termômetro do WhatsApp que a torcida do Guarani está dividida entre a continuidade do trabalho do técnico Matheus Costa
ou a troca no comando técnico. Mas, Carlão, a tendência é de permanência do técnico Matheus Costa. Tem um jogo importantíssimo contra a equipe do Castanhal, quarta-feira, dia 25, às 3:30 da tarde, lá na cidade de Castanhal, que fica a aproximadamente 70 quilômetros da capital Belém. Uma dúvida no meio-campo, porque o Natan Melo saiu machucado no primeiro tempo contra o Palmeiras no último domingo, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Eu tive a oportunidade de conversar com o Natan Melo, que explicou um pouquinho da lesão e se ele já teve algo parecido na carreira. Ali tava sentindo bem no jogo, no começo do jogo ali meio que a gente tá vendo a situação do jogo, se adaptando ao jogo, e em um lance assim, praticamente normal, fui fazer um lançamento, na hora que eu bati na bola, deu um choque na coxa e meio que rasgou, senti a dor na hora, e aí tentei continuar o jogo, né, porque assim, jogo grande, sabia da vontade que eu tava de jogar, de aparecer, de botar o Guarani no lugar merecido, que era a classificação, queria continuar, mas infelizmente não consegui, e foi isso que aconteceu, não esperava, mas em relação à lesão, agora fazer exame, ver direitinho, para voltar o mais rápido possível. Você faz tempo que está nesse mercado de futebol. Na hora que você bateu, pelo que você está sentindo, é algo que você já teve na carreira ou é algo que você acho que fiz gol mesmo, vou ter que ficar um tempinho aí? Então, pelo que você conhece o seu corpo. Minha primeira lesão, se for realmente uma lesão, espero que não, seria hoje. Eu nunca tive problema com lesões, eu sempre fui um cara que me cuidei bastante, sempre tive hábito para jogar e infelizmente acontece. Agora é cuidar, buscar meios de acelerar o processo para voltar o quanto antes para ajudar o Guarani. Tá aí o Natan Melo que tá... eu acho que tá fora. Lesão. Tá fora. Do jeito que ele foi, né? E ele saiu chorando, cara, do jogo. Então, assim, o Guarani ainda não divulgou nada, tá? Senão a gente já passava aqui pro torcedor do Guarani a gravidade da lesão. Mas claro que ele já começou a fisioterapia, já tem a lesão detectada. Lesão muscular. Mas... E outra, era jogo bom, né, Lupe? O cara quer jogar, né? Contra o Palmeiras, o Guarani tava jogando bem, ganhava o jogo já, né? Ganhava o jogo. O cara quer estar ali, quer estar participando e a lesão muscular, ela é terrível. E tem um detalhe, hein? O Natan, quando saiu do jogo, quem entrou foi o Ralf. Sim. Só que o Ralf é segundo volante. Já tem o William Farias que joga de segundo volante. Contra o Castanhal, que é um jogo que o Guarani precisa vencer, porque é um jogo único. O empate não é do melhor ranqueado. O empate é pênaltis, né? Então, o Guarani precisa vencer o jogo. Eu não sei se o Ralf larga na frente. Acho que não. Ou o Fabrício Dias, que foi elogiado pelo técnico Matheus Costa na coletiva, entrou no finalzinho ali contra o Palmeiras, pode ganhar a sua oportunidade. Eu acho tá? De repente o Matheus pode pensar de uma outra maneira, mas eu acho que o Ralf não vai como um titular, não. Lá em Castanhal. Vamos de macaca? Vamos de macaca. 11:54, suba a avenida, Antônio Lupe. O técnico Marcelo Fernandes, que deixou o comando técnico do clube, conversou com exclusividade aqui para o Grupo EP, GE, Globo Esporte, CBN Campinas, e falou um pouco mais da decisão de deixar o clube, da gratidão que ele vai levar no coração, até porque ele fez parte da história da Ponte Preta. Essa questão ela já vinha na minha cabeça já há algum tempo, né? Porque a gente tem que ser profissional ao extremo, né? E uma das coisas de eu ficar na Ponte Preta foi o que a Ponte Preta fez por mim, né? No ano passado, de me dar a oportunidade de a gente conquistar um título tão importante, não só para mim, mas principalmente para a equipe da Ponte Preta e sua torcida, né? E os insucessos no Paulista, independente das coisas que todos sabem que aconteceram, né? A gente se propôs a se entregar para a Ponte Preta e continuar esse processo. Isso já vinha na minha cabeça. No domingo de manhã eu fui até o estádio, né, antes do jogo, conversei com o Ebelim, foi um papo muito legal. Eu falei para ele que eu encerrava hoje após o jogo, né, que seria no domingo, né? E ele entendeu perfeitamente. Eu acho que a gente tem que ser profissional ao extremo e pensar também na instituição, né? Não que a gente queira... Nunca em nenhum momento eu quis tirar o corpo fora, tive até algumas sondagens, né, para poder até possivelmente sair, mas a gente, pelo clube, pela direção que a gente vê que também tá se esforçando para tentar solucionar os problemas da entidade, né, e principalmente aos jogadores que a gente fez uma conexão muito grande, né, e pediu para vários ficarem nesse momento e todos acreditaram na gente, ficaram, então a gente assumiu o papel que tinha que assumir, não me arrependo de absolutamente nada. Só que a partir do momento que eu sentei com o Ebelinho, já vinha na minha cabeça, né, que
a gente dar uma mexida nesse momento, não só meu, mas também da Ponte Preta, né? Para que ela possa se reerguer, eu tenho certeza que vai se reerguer e possa fazer um novo caminho, um novo momento, e a gente pensou nisso dessa maneira e tomou a decisão que tinha que tomar. Não, assim, essa entrevista que eu dei contra o Corinthians e contra o Capivariano, né? Foi realmente uma entrevista do coração, assim, por tudo que a gente passava, né? E inclusive, a gente, depois internamente, eu falando que a gente falou, mas ao mesmo tempo, não é que eu dei essa entrevista e que a direção não estava tentando tomar as providências, né? É porque realmente tinha chego no limite daquilo tudo, né? A gente via foi mais um desabafo, né? A gente via a direção tentando solucionar as coisas que prometiam também para a própria direção e não acontecia em termos de federação e CBF. Foi um momento muito conturbado, juntou com viagem de membros da CBF, viagem de membros da federação, e juntava tudo na data que era falada. Então foi uma situação ali de que a gente deu aquele desabafo, não contra a direção, muito pelo contrário, mas pela situação, né, que precisava ser resolvida, né? Realmente ali foi um desabafo, né? E quanto à torcida, cara, eu só tenho que agradecer. Eu sentia todo o jogo, toda aquela força que eles nos davam, não só para mim, mas para todos os jogadores. E eu vou dizer para você, não há dinheiro no mundo que pague o que eu passei na Ponte Preta. Agora sim, eu vou te falar, não é só maravilhas, né? São 7 derrotas e um empate. Eu vinha de 8 vitórias e 1 derrota, né? Na Série C com um empate, né? E com 2 empates, se eu não me engano, e 1 derrota, né? É isso aí, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E agora a gente passou por 7 derrotas e um empate, né? E não é assim só porque a torcida aplaude, isso me machucou muito, sabe? Como profissional, a gente queria ter dado mais, muito mais. Essa torcida merece muito, esse clube merece muito, isso me frustrou muito. Por mais que tivesse problemas, a gente também, sabe? A gente quer dar o melhor, independente de que tenha isso ou tenha aquilo. Isso realmente foi muito pesado para mim. Ver o torcedor sofrer, ver uma equipe como a Ponte Preta ser rebaixada, por mais que teve os problemas que teve, mas a gente tentou lutar, e isso foi uma das coisas que me incentivaram a dar um tempo, e a Ponte Preta também criar um oxigênio novo, dar uma guinada nisso tudo aí. Eu acho que vai ser importante, mas a torcida, como você falou, é inesquecível na minha vida. Eu vou guardar pro resto da minha vida o que eles fizeram, não só por mim, mas principalmente pela Ponte Preta, né? Porque a Ponte Preta é maior do que tudo e de que todos, né? A gente é um clube extraordinário, um clube gigante do Brasil, que todo mundo quer trabalhar, e eu fui um privilegiado de poder passar esse período na Ponte Preta, com um momento espetacular que foi o título, né, nacional, que nunca existiu, e infelizmente por esse motivo também do Paulista, mas a gratidão é eterna a essa torcida, a esse clube. Não há dinheiro no mundo que pague o que eu passei na Ponte Preta. Marcelo Fernandes, ex-treinador da Ponte, que agora trabalha para contratar um novo profissional. E a informação, Carlão, é que a Ponte já tem um alvo, mas ele ainda tem um compromisso, ou seja, é um treinador que não está no mercado. Então a Ponte guarda esse nome aí a 7 chaves. Foi sondado o nome do William Batista, que trabalha na base do Corinthians, é um treinador jovem, que é de Sumaré, inclusive. Olha. E fez um trabalho também no América Mineiro, um período curto na Chape, e outros nomes foram cogitados. Não ficaria surpreso em Hélio Cizenando, por exemplo, do Capivariano. Já passou pela Ponte. Já passou pela Ponte, se não me engano jogou na Ponte também como atleta, né? Como atleta não lembro, treinador sim, na base. Na base, né? Sim. Exatamente. Também não ficaria surpreso, a Ponte que já tem a presença do Potker, vai ser apresentado hoje. Palácios, zagueiro, emprestado pelo Bragantino, também já está acertado. Paulinho do Juventus, jogador também que tem números interessantes na Série A2, 10 jogos, 3 gols, 3 assistências, também é um jogador que está na mira. É a Ponte Preta aí montando um time e, claro, em busca de um treinador para a Série B e Copa do Brasil. Com relação à fala do Marcelo, esportivamente ficou difícil a gente analisar o Marcelo Fernandes em 2026, né? A Ponte não existiu, a Ponte não teve time. Eu acho que ele não tem que ficar magoado por não ter conseguido o resultado. Tava na cara que a Ponte ia cair, mas isso não é culpa do Marcelo, muito menos dos jogadores. Eu acho que a Ponte, tecnicamente,
ficou complicado de analisar, né, em virtude de todos os problemas, mas que ele tenha sorte, eu acho que sai pela porta da frente, vai ser aplaudido quando for ao estádio Moisés Lucarelli, mesmo como adversário. É um cara que deixou uma marca importante, sim, é um cara que entra para a história como um dos treinadores aí que conquistaram o coração da torcida pontepretana. 12:01, fechamos então, Antônio Lupe, Fábio Scheibe, a gente volta no Arena de Sextou. Tem aquele dedinho já ainda? Tem um chorinho? Tem. Não, acabou. Peço desculpas aos ouvintes que eu não li a mensagem, mas Valmir Bortoleta é o responsável. O pai do Gabriel. Por ter vetado as mensagens. Então a gente volta às 4, Fabião. Até lá. Tchau, tchau. Até mais tarde. Repórter CBN.